Salve galera! Nessa videoaula estarei apresentando para vocês a resolução dos exercícios propostos de radiciação, onde nós estaremos utilizando, praticando o método da fatoração. Então, tentem resolver, pratiquem bastante, bons estudos e qualquer dúvida, façam os comentários que responderemos o mais breve possível. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima! Bom, então vamos lá. Vamos começar a resolução dos exercícios propostos de radiciação. E o exercício A, ele me dá a raiz quadrada do número 4. Tá? Então, só relembrando que o exercício ele pede o seguinte, ele pede para determinar cada uma das raízes e justificar o resultado conforme é dado um exemplo, ok? E nós vamos resolver esses exercícios pelo método que foi apresentado na aula, que é o método da fatoração, tá? Então, lembrando que a raiz ela é formada por um número que fica aqui embaixo, que é chamado de radicando, ok? A raiz aqui é chamado de radical e sempre o número que está aqui nessa posição ela é chamado de índice. Certo? Ótimo. Então, essas são as três partes fundamentais da minha raiz, ok? Então, vamos lá. Nós vamos fatorar, então, o meu radicando o número 4, tá? Então, eu coloco lá 4, e lembrando que essa fatoração será sempre em fatores primos, que fatores primos, né, ou os números primos, são aqueles números que apresentam apenas dois divisores, ele próprio e o número 1, ok? Então vamos lá, o número 4. Então, o número 4 ele é divisível pelo fator primo 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Ok? Então, cheguei no 1, terminou minha fatoração. Então, eu vou reescrever o meu número 4. Vejam, aqui na minha raiz, ela não apresenta nenhum número aqui, certo? Então, nós sabemos, como discutido anteriormente, que quando eu não tenho nenhum número aqui, tá? Não aparece nenhum número no índice, é porque existe o número 2. O número 2, que indica a minha raiz quadrada, ele nunca vai aparecer. Dificilmente ele aparece aqui no meu radical, ok? Então, nós temos que lembrar que quando não existe número algum aqui existe o número 2. É aquele tal do sujeito oculto. Lembra da língua portuguesa? Então, é a mesma história. Qualquer número diferente de 2, aí vai aparecer aqui no índice, seja 3, 4, 5, não importa, ok? Então, reescrevendo o número 2, tá? Como aqui é raiz quadrada, eu sempre vou agrupar os meus fatores primos de 2 em 2. Por quê? Porque aqui é o número 2, então eu tenho que agrupar de igual modo aqui. Se aqui é o 2, eu agrupo os meus fatores de 2 em 2. Então, eu agrupando esse com esse, eu posso reescrever o meu número 4 desta forma: 2 ao expoente 2. E agora eu vou reescrever a minha raiz utilizando os expoentes encontrados, ok? O expoente encontrado. Então, raiz quadrada é a mesma coisa do que 2 ao expoente 2, ok? Como aqui é 2 e aqui eu tenho 2, esse 2 ele sai fora da raiz, sobrando raiz vazia, então ela se cancela. Então, se o índice for menor do que se o índice for igual ao expoente, a minha raiz
e o meu expoente é cancelado. E só vai sobrar o número, 2. Ok? Então, raiz quadrada do número 4 é igual a 2. Tá? O exercício B. Vamos lá. Exercício B. Eu tenho raiz quadrada de 64. Ok? Então, vou fatorar o meu número 64. Então, sempre a primeira coisa que nós temos que fazer é a fatoração em fatores primos. Tá? Então, 64 ele é divisível por 2. 64 dividido por 2 dá 32, que é divisível por 2, que vai dar 16, que é divisível por 2 vai dar 8, que também é divisível por 2 vai dar 4, que também é por 2 dá 2, por 2 e dá 1. Ótimo. Fatoramos meu número 64. Também aqui é raiz quadrada, então eu vou agrupar de 2 em 2. Esse com esse com esse e esse com esse. Ok? Então eu vou reescrever o meu número 64. Então vai ficar, 2 com 2 dá 2 a segunda. 2 com 2 dá 2 a segunda. 2 com 2 dá 2 a segunda. Então eu vou reescrever o 64 dessa forma. 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado. Tá? Então, se eu resolver isso daqui, eu vou chegar no número 64. Então, agora eu vou reescrever a minha raiz nos meus fatores primos. Vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui eu também tenho quadrado e todos são quadrado. Então, corta a raiz, corta os expoentes. Vai sobrar apenas os meus números. 2 que multiplica 2, que multiplica 2. E agora eu resolvo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu sei que raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 8 vezes 8, que vai me dar o número 64. Tá bem? Então, vamos para o exercício C, que eu tenho raiz quadrada do número 81. Fatorando o número 81, vamos lá. 81 ele não é divisível por 2, ele vai ser divisível por 3. Então, 81 dividido por 3 dá 27, que também é divisível por 3 dá 9, que também é divisível por 3 dá 3, por 3 dá 1. Pronto. Índice 2, agrupando de 2 em 2, eu posso reescrever que é 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, ok? Aqui, agora eu posso, então, reescrever a minha raiz nos meus fatores primos. Vai ficar 3 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. Percebam que eu sempre, aqui na raiz após fatorar, eu vou colocar sempre os números encontrados aqui na fatoração, tá? Então, por isso que é importante agrupar aqui, os meus fatores na mesma quantidade de números que apresenta aqui o meu índice. Se o meu índice fosse 3, eu iria agrupar de 3 em 3. Se fosse 4, eu iria agrupar de 4 em 4. Como é um 2, eu agrupo os meus fatores aqui de 2 em 2, para que dessa forma eu possa escrever na base de potência, sendo que o meu expoente vai ser igual ao meu índice, tá? Então, por que que eu preciso, eu quero manter, eu quero obter um expoente igual ao meu índice? Para que eu possa cancelar a minha raiz. Então, olha, índice 2, expoente 2, cancela todo mundo. Vai sobrar apenas o número 3, que multiplica 3. 3 vezes 3 vai dar 9.
Porque a raiz quadrada do número 81 dá 9. Porque 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81. Ok? Então vamos lá. O exercício D agora. O exercício D. O exercício D, ele pede para encontrar a raiz quadrada do número 49. Tá? Então vamos fatorar aqui o número 49. 49 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, então ele dá por 7. 49 dividido por 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Então eu posso reescrever o número 49 em expoente, que vai dar 7 ao quadrado. Então aqui reescrevendo a minha raiz, raiz de 49 é igual a raiz de 7 elevado ao quadrado. 2 e 2, corto, vai sobrar apenas o número 7. Então, raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Tá bem? Vamos lá. O próximo exercício é o exercício E, que ele pede para encontrar, ele quer saber qual é a raiz quadrada do número 100. Ok? Então, fatorando aqui o número 100, 100, como o 100 termina em número par, então eu vou tentar pelo primeiro número primo, que é o número 2. Então vamos lá, que também é um número par, certo? 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2, 25. 25 não é dividido por 2, de modo que eu tenho um número inteiro, nem por 3. Então veja, sempre quando o número terminar por 5, terminar no número 5, a gente pode dividir direto ele por 5. Então 25 dividido por 5 me dá 5. 5 dividido por 5 me dá 1. Então agora eu vou reescrever o número 100 em potências, ok? Como aqui eu tenho o número 2, eu vou agrupar os meus números de 2 em 2 para ter a minha potência, para ter o meu número elevado ao expoente 2, que é igual ao índice da minha raiz. Então vamos lá, vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Então agora eu venho aqui e vou reescrever a minha raiz quadrada de 100. Eu vou reescrever ela em fatores. Vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Como todo mundo é ao quadrado, corta a raiz e corta os índices. Vai sobrar apenas os números. Então vai ficar 2, que multiplica 5. 2 vezes 5, 10. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, que vai me dar o número 100. Ok? Vamos lá. O item F, que ele quer saber a raiz quadrada do número 121. Então vamos fatorar o número 121. Tá? 121 dá por 2 e ter um número inteiro? Não. Por 3? Não. Próximo 5? Não. 7? Não. 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo, 11. 11 é primo. 11, isso, então ele vai dar por 11. 121 dividido por 11 me dá 11. 11 dividido por 11, 11. Sobra 1. Ok. Então eu vou reescrever o número 121
de modo que eu vou ter 11 ao quadrado. Então, aqui, reescrevendo a minha raiz, vai ser raiz de 11 ao quadrado, tá? Cancelo raiz, cancelo o expoente, vai sobrar o número 11. Então, eu sei que raiz quadrada de 121 é igual a 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado, que é igual a 11 vezes 11, é igual a 121. Ok? Vamos lá. O F está feito. Vamos fazer o exercício G. Vamos lá. Ele pede raiz quadrada do número 169. Fatorando o número 169, o número 169 ele é divisível apenas pelo número 13. Então, vamos lá. 169 dividido por 13 vai me dar 13. 13 dividido por 13 sobra 1. Então, reescrevendo o número 169 em potência, vai dar 13 ao quadrado, ok? Então, eu vou colocar a minha potência aqui na raiz, 13 ao quadrado. Raiz quadrada expoente 2, corta todo mundo, vai sobrar apenas o número 13. Então, eu sei que raiz quadrada de 169 é igual a 13. Por quê? Porque 13 ao quadrado é igual a 13 vezes 13, que me dá 169. Ok? O H agora. O H eu tenho raiz quadrada do número 400. Então, vamos fatorar aqui o número 400. 400, vou começar a fatorar por 2. 400 por 2, sobra 200, que também é divisível por 2, vai me dar 100, que também é divisível por 2, vai dar 50, que também é divisível por 2, vai dar 25. 25 é divisível por 5, que vai me dar 5. 5 por 5 me dá 1. Ótimo. Fatorado. E agora nós vamos agrupar de 2 em 2, porque o meu índice aqui é 2. Então, 2, 2 e 2. Então, 400 eu posso reescrever ela dessa forma, 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Ok? E agora eu vou reescrever aqui a minha raiz do número 400 dessa forma. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Se eu resolver essas potências, eu vou chegar no número 400, ok? Então, olha, quadrado, 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 e aqui também é quadrado, corta todo mundo, vai sobrar apenas os meus números. 2 que multiplica 2, que multiplica 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu sei que raiz quadrada de 400 é igual a 20. Por quê? Porque 20 ao quadrado é igual a 20 vezes 20, que é igual a 400. Tá? Só um detalhe, por que eu sempre coloco, por que eu estou colocando aqui sempre 20 ao quadrado, número ao quadrado, número ao quadrado? Por que eu estou fazendo isso e não estou colocando ele ao cubo, ou à quarta? Por que sempre eu estou colocando 2 aqui em todos esses exercícios? Por causa do meu índice. O meu índice é 2. Então, eu estou agrupando aqui, eu não agrupei de 2 em 2. Então, por quê? Para dessa forma eu conseguir cancelar aqui a minha raiz. Então, eu estou mantendo o meu expoente igual ao meu índice. Dessa forma, a minha potência encontrada vai ser sempre igual ao meu índice. Ok? Se aqui fosse cúbica, eu ia levar o meu número aqui, o resultado encontrado, eu ia levar ele a 3. Se fosse 4, ele ia multiplicar ele 4 vezes. Se fosse 5,
5, o índice fosse igual a 5, eu iria multiplicar o meu resultado 5 vezes, tá? E assim sucessivamente. Vamos lá, o próximo é o I. Então vamos lá. O I, eu tenho que raiz quadrada do número 900. Então nós vamos fatorar o número 900. Então 900 fatorando ele, 900 dá por 2, que sobra 450, que dá por 2, sobra 225, que dá por 2, não, 225 dá por 3, que sobra 75, que também dá por 3, que sobra 25. 25 por 3, não, então 25 vai dar por 5. 25 por 5, 5. 5 por 5 vai dar 1. Ótimo. Então, vou agrupar raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2. 2 em 2, esse com esse com esse. E vou reescrever aqui. Então, vai dar 2 agrupado duas vezes, que multiplica o número 3 agrupado duas vezes, que multiplica o número 5 agrupado duas vezes. Então, eu vou reescrever o meu número 900 na forma de potência. Vamos lá, vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Como todo mundo aqui é ao quadrado e é ao mesmo base, é o mesmo número do meu índice, eu cancelo todo mundo, vai sobrar apenas os meus números. Então vai dar 2, que multiplica 3, que multiplica 5. E aí eu resolvo a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então eu sei que raiz quadrada do número 900 é igual a 30. Por quê? Raiz quadrada, então o meu resultado, a minha raiz, elevado ao quadrado. Por quê? Porque 30 ao quadrado, que é igual a 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, 2 zeros, 1, 2, é igual a 900, ok? E o último, o J, eu tenho aqui raiz quadrada do número 225. Fatorando o número 225, eu vou ter 225, ele dá por 3, ok? Então 225 por 3 vai sobrar 75, que também dá por 3 dá 25, por 5 dá 5, 5 e 1. Raiz quadrada, grupo de 2 em 2, esse com esse e esse com esse, vou reescrever. Vai dar 3 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Reescrevendo aqui a minha raiz, vai ficar raiz de 225 é igual a raiz de 3 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. 2, 2 e 2, cancela todo mundo, vai sobrar apenas os números. 3 que multiplica 5. 3 vezes 5, 15. Então eu sei que raiz quadrada de 225 é igual a 15. Beleza? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham conseguido entender, perceberam que é bem tranquilo trabalhar com o método da fatoração. É só praticar bastante, fazer com calma, com bastante atenção, que junto nós venceremos, ok? Até mais, fiquem com Deus.